Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Nós temos apresentações hoje. Vamos começar, pessoal? Cadê a galera aí? Então, o material está lá no AVA, tem as aulas, tem os artigos, tem a Declaração de Salamanca, que vocês ainda não leram, nós precisamos discutir, tem os slides, e nós temos hoje a apresentação da Charge sobre a questão da inclusão. Então, nós vamos começar aí as apresentações. Júlia, você fez o trabalho sozinha ou com alguém? Eu fiz com a Ana, mas tá só nós duas, eu acho que na coisa, professora. Oi? Eu fiz com a Ana. Uhum. A Ana está aí? Elas não entraram ainda, só tá nós duas. Dá uma chamadinha nela daí para a gente começando. Tá, deixa eu mandar mensagem para as meninas. Uhum. É que elas estão esperando das 7h30 certinho. Não, mas podem entrando, daí nós já começamos as apresentações. Meninas, a professora já tá online lá. Então, vocês escolheram a charge certinho? Eu escolhi. Deixa eu tentar apresentar para vocês, para ver como é que faz. Já pode começando. Ótimo. Apresentar a tela inteira. Isso? Pode ser, ou meia tela, tanto faz. Tá, deixa eu só achar aqui a charge e colocar aqui para não mostrar meu WhatsApp inteiro. Então, vamos lá, vamos começar. Tá. Aí. Deixa só a Ana entrar, professora. Deixa eu ligar para ela, avisar ela. Mas pode já colocar a chargezinha ali, daí a gente já começa a discutir. Tá. Compartilhar? A proposta hoje do trabalho é a apresentação da charge, né? Uma charge sobre inclusão, e vocês comentarem sobre a charge, não tem muito mistério. Quem puder fazer a relação sobre a questão da inclusão, do que nós já vimos, e também a questão da declaração da Salamanca, que vocês acabaram não comentando. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Peraí. Uhum. Eu acho que você tem que tirar e colocar novamente. Deu certo? Agora deu. Tá. A tua colega já está aí? Podem começar. Ela entrou? Está dando para ver certinho a charge. Não, antes estava, agora saiu de novo. Eita, misericórdia. Para você aí, tá Ana aí. Podem ir apresentando. Peraí. Tá. Calma aí que ela tem que entrar. Que a gente combinou certinho a apresentação. Saiu de novo. Saiu? Peraí. Professora? Beleza. Deu certo? Oi, pois não. Estão me escutando? O que houve? Deu certo? Pode começar. Então, a gente escolheu essa charge bem, né? Bem clichê, mas que eu acho que tem um significado muito importante. Vou começar com a citação de Albert Einstein,
que todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar a vida pensando que é estúpido. O processo de avaliação que já é predeterminado nas escolas e em vários lugares também, ele não leva em conta as dificuldades nem as qualificações dos alunos, o que causa impacto muito negativo. E é preciso repensar o conceito de participação e produção do aluno para poder, né, avaliar melhor o aluno. Cadê a Ana? Podem continuar. Ana, tá aí? Tá me ouvindo agora? Sim. Podem começar, menina. Vai, Ana. Então, nós devemos reconhecer que todos precisam e devem ser inclusos, mas precisamos adaptar as necessidades de cada pessoa, pois cada ser é único e diferente, e todos têm suas necessidades particulares. Por isso, não é só necessária a inclusão, e sim que haja uma equidade na hora de incluir os diversos tipos de pessoas, para que o mundo seja um lugar mais justo para todos. É isso. É isso, professora. Pessoal, deu um problema aqui no meu som também. Podem repetir, por favor? Ana? Desculpa, não escutei. Deu um problema no áudio da professora. Teu áudio tá meio ruim. Tá bom. Então, eu tava... Tá me ouvindo, professora? Sim. Então, nós devemos reconhecer que todos precisam e devem ser inclusos, mas também precisamos adaptar as necessidades de cada pessoa, pois cada ser é único e diferente, e todos têm suas necessidades particulares. Por isso, não é só necessária a inclusão, e sim que haja uma equidade na hora de incluir os diversos tipos de pessoas, para que o mundo seja um lugar mais justo para todos. Alguém pode terminar ali, ó, parar a apresentação. Isso. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a charge das meninas? Alguém quer comentar? Não? A próxima equipe pode. Quem gostaria de falar sobre a sua charge? Eu e a Bia e a Michelle. Oi? Eu, a Bia e a Michelle, vamos fazer. Vamos Pode ser. agora. Você pode atualizar o perfil que eu vou pedir para entrar agora? Eu vou usar para apresentar os slides pelo computador. Oi, como? Não, atualizar o perfil que está pedindo para entrar. Eu vou usar o computador para apresentar os slides. Tá bom, tá. Professora, só não sei. Vamos lá. Deixa eu volume melhor. Apresentar a tela inteira? Vocês querem apresentar a tela inteira? Como vocês acharem melhor, fiquem à vontade. Será que foi? Foi? Não. Isso demora um pouco, às vezes. Já colocaram lá? Eu estou tentando entrar, professora. Uhum. Ai, Deus, agora não quer isso. Não está dando a opção de compartilhar. Cadê? Vou de novo. O que vocês podem fazer? Vocês podem
apresentar. Só tem uma que tem a charge? É isso que eu ia falar, professora. Eu vou tentar apresentar aqui, só um pouquinho. Daí outra pode tentar. Às vezes não dá num computador, dá no outro, tá? Sim, Vamos lá. Eu vou deixar o meu microfone desligado para não dar problema aí. Professora, a gente fez uma charge para cada menina da dupla. Podia ou não? É que, na verdade, a gente achou que seria melhor para... Eu não estou entendendo. Você vai lá apresentar, daí você coloca lá certinho. Tá indo agora. Vou esperar um pouquinho, tá? Apareceu, professora? Foi. Foi? Meu foi. Deixa eu tentar só abrir pelo celular, porque eu não tô conseguindo ver ninguém. Aí eu vou abrir pelo meu celular para poder acompanhar a aula enquanto isso. Só um pouquinho. Pode começar? Pode começar, Bia. Pode começar. Temos uma capa, aí nós escolhemos... Eita, acho que eu travando. Essa charge aqui. Nessa charge, podemos ver um cadeirante, ele está indo atrás de alguma coisa. Só pedir o pessoal acabar aqui. Pessoal, só um pouquinho. Deixa o microfone ligado só de quem estiver falando, tá? Nessa charge, nós podemos ver um cadeirante, ele está indo fazer alguma coisa, e enquanto ele sair, ele vê que tem uma rampa de acesso para acessar o lugar onde ele está querendo ir. Só que quando ele chega, dá para ver que ele não tem a rampa, porém, antes tem uma escada, que ele vai ter que subir essa escada para ter acesso à rampa. E aí a gente escolheu uma frase que é: a inclusão social só vai acontecer quando a sociedade entender que todos merecemos o direito de ter as mesmas oportunidades. Aí, aqui nesse segundo slide, a gente explica a charge, né? E nós damos um exemplo. Um exemplo básico, são os ônibus. Tem muito cadeirante que não tem acesso ao ônibus, porque tem ônibus que não tem a rampa para subir e o espaço para o cadeirante ficar. E aí o cadeirante tem que esperar um tempo, passar um ônibus, até passar um ônibus que ele tenha acessibilidade. Vicky, pode apresentar. Sou eu que vou falar. Então, na verdade, a gente pode ver ali no dicionário que a gente encontra como significado de inclusão, que é o ato ou o efeito de incluir-se. Né? Mas será que a inclusão é apenas isso? Né? Então, a gente, até no próximo slide, a gente chega a concluir que a inclusão nada mais é que o ato de incluir e acrescentar as pessoas em grupos que antes elas não faziam parte. Né? E no próximo slide a gente consegue ter... Pessoal, só um pouquinho. Falem bem perto do microfone, tá? Tá conseguindo me ouvir agora? Tá. Então, nesse slide a gente tem também uma explicação sobre a exclusão social, que é o distanciamento de uma pessoa ou grupo que esteja em situação desfavorável ou vulnerável em relação aos demais indivíduos da sociedade. O que é diferente, às vezes assusta as pessoas não aceitam, então a gente só consegue mesmo ter uma noção, conseguir entender a inclusão quando a gente vê que temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, na verdade, que todas as pessoas. Mais alguém tem que comentar do grupo? Tá desligado seu microfone.
Vicky? Desculpa, eu não vi que estava desligada, professora. Tá, eu coloquei, professora, um pouquinho que eu vou abrir. Na questão da inclusão, eu coloquei meio que uma história, tá? A gente lembra da inclusão quando a gente está falando sobre... Fala de inclusão, a gente lembra da Constituição de 88, é meio que óbvio. E isso, inclusive, a gente está tratando na aula do professor Denis, tá? Que a inclusão, hoje em dia, ela só começou a partir da Constituição de 88, tá? Que foi uma lei de inclusão brasileira. Lei Brasileira de Inclusão, que garante que hoje as pessoas tenham direito à igualdade, que até então, antes disso, ninguém tinha direito e não tinha acesso. Inclusive, essa lei também garante a educação, a inclusão, e também garante que a pessoa tenha direito à igualdade. Perdão, professora. E eu também coloquei, professora, exemplos de inclusão, que no caso seriam cotas, programas de assistência social, acessibilidade, tá? E programas de assistência psicossocial e profissional. No caso da cota, eu coloquei de exemplo negros, indígenas, mas eu vou tentar meio que resumir. No caso de negros, hoje em dia a gente vê muito questão de negros, pessoas indígenas, que hoje elas têm uma situação de vida um pouco melhor. E acredito que os antepassados, né, no caso, as pessoas da família dele, avós, pais, sofreram muito para que hoje ele tivesse acesso ao que ele tem hoje. E eu acredito que seja direito dessas pessoas terem essas cotas. Porque por mais que eles hoje não tenham sofrido, que antigamente as pessoas sofriam por ser negras, eu acredito que só pelo fato dela ter um passado, dela já ser um pouco mais... Tipo, se você olhar para ela e acreditarem que só por ela ser negra ela não tenha direito, as cotas hoje em dia garantem isso e é um seguro mesmo, tá? Programa de assistência social também, eu acredito que seja um programa que hoje em dia ela, em relação à igualdade, faça muita diferença. Hoje em dia, por causa de... Tem muita gente vulnerável, em situação de rua, né? Moradores de rua que não têm uma renda. E um programa como o Bolsa Família faz totalmente a diferença. Pessoal, falem bem pertinho do microfone, tá? Tá. E acredito que hoje só esteja disponível por conta da igualdade, por conta dos leis que protegem, tá? E a gente colocou, no caso, o nome, finalzinho, e a gente também preparou um videozinho, tá? Deixa eu apresentar aqui. E aqui nesse... pode encerrar já, Vicky? Pode, deixa eu só tentando compartilhar. Fazer muito barulho. Eu tô tentando compartilhar o vídeo. Vocês vão passar vídeo? É um vídeo curtinho. Aqui nesse penúltimo slide, nós colocamos para trás, né? Que somos todos iguais na diferença. E aqui a gente vai passar um vídeo curtinho da Turma da Mônica. Eu só abrir ele. Acho que eu vou ter que abrir no... Aqui. Desafio. É a sua vez, Mônica. Vamos ver quem é. Tá fácil, é o Cebolinha. Olas, como você adivinhou? Agora tenho certeza. Olas, pindalolas. Certo, agora o
Nossa, professora, tá travando muito. Nossa, professora, tá travando muito. Nossa, professora, tá travando demais. Tá travando aí pra vocês? Tá, é assim, ó, esses vídeos a gente precisa de direitos autorais, tá? Então é meio complicado. Por isso que eu não passo vídeos na aula. Então, o que que você vai fazer? Você dá o link para as pessoas, daí as pessoas procuram no YouTube e assistem. Vocês podem só comentar, tá bom? Ah, tá bom. Não, é que nesse vídeo a gente vê das crianças da turma da Mônica brincando, eles estão brincando de cobra cega, e aí no final a gente pode ver que a Dorinha, que é uma das crianças, ela é cega. Aí a Mônica fala como se ela estivesse vendo vendo a forma que a Dorinha vê as coisas, através de sons, tato. É isso. Aí eu vou colocar o link do vídeo para vocês verem depois, quem quiser assistir. Muito bem, meninas. Muito bem. Pessoal, próximo grupo que está faltando. Professora, eu vou fazer sozinha. Eu posso apresentar já? Pode, Cris, pode. Deixa eu só confirmar. Eu só venho aqui e compartilho a tela, isso? Vai ali, ó, apresentar agora, né? Daí você compartilha ali a tela. Só um momento, professora. Vai, meu filho. Deu certo, professora? Não deu ainda. Esperar um pouquinho. Você foi lá em compartilhar? Ele apareceu assim, ocorreu um erro. Daí volta e faz novamente, né? Porque isso aí nós vamos aprendendo. Vou tentar de não novo, tem só um problema. Primeira vez sempre é mais Não, difícil. não faz mal. Nós estamos com paciência. Agora tá dando Deu, certo. Cris? Pessoal, já vão vendo aí. Aqui tá dando, tá só carregando. Aham. Já vão vendo quem vai apresentar depois. Deu, Cris? Não. Deu certo? Não. Você foi aonde, Cris? O meu tá escrito assim, o Meet está compartilhando a sua tela. Tá, daí você foi lá na... Você foi no... Você vai lá, apresentar agora. Você foi no apresentar agora? Fui. Tá. Você... Apresentar agora. Não, você deixou a sua tela aberta, a charge aberta? Deixei, tá aberto aqui. Ah, só um momento, acho que é professora. Eu isso. entendi o que você quis dizer. Eu tenho que E lá abrir o teu compartilhar. arquivo. Não, deixar o teu arquivo aberto, daí lá, apresentar agora.
e daí colocar a tela lá. Entendi. Se alguém quiser ir fazendo antes, que eu acho que Tem algum outro grupo que queira apresentar? eu vou ter que fazer de novo. Ah, Se a alguém já gente vai tiver então. pronto, Pode ser? Então vamos, pode ir outro grupo. Vamos então, Jenny, e me diga o seu nome. Isso. Andressa, eu vou desligar o meu microfone aqui, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo. tá carregando. Tá, peraí, gente. Ai, só um minuto. Eu acho que agora foi a apresentação da Cris. Apareceu. Será? Não está aparecendo nenhuma. Ô, Cris, não faça nada ali. Quem é que ia apresentar? Eu. Cris, tira aí daí o seu. Quem estava colocando aqui a A apresentação? Andressa estava colocando. Apareceu que é a Cadê a Cris Andressa? apresentando. Vai querer apresentar agora, Não, Cris? só está. Não, mas não está aparecendo a apresentação da Cris, só a foto dela. É. Tá, então a gente vai A começar, Cris pode ser? sai, agora pode, só tem que colocar lá. Você vai colocar, Andressa, a charge? Vou pôr, professora. Então tá, pode ser. Daí a Cris fica quietinha, tá, Cris? Tá, vamos lá. Não sei se tá aparecendo, tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá. Então a gente vai começar, eu vou começar a falar um pouco sobre o preconceito. O preconceito, ele é o ato de julgar algo ou alguém, né, antes de conhecer. O preconceito acontece de várias formas, né, e pelos mais variados motivos. Exemplo de cor da pele, religião, aparência física, onde junto com o preconceito também ocorre a discriminação, onde o preconceito ele é o pré-julgamento e a discriminação ele é o ato de diferenciar ou tipo de tratar a pessoa diferente, seja pela cor ou pela sua etnia. Na charge que aparece aí, ela fala sobre o preconceito racial étnico, ou seja, a cor da pele do menino negro, né, é um motivo de preconceito onde prevalece socialmente o privilégio dos brancos, onde o preconceito também ele vem desde a escravidão. Aqui na charge a gente consegue ver que o menino branco ele faz alguma coisa de errado e tem um dedo apenas apontando para ele e falando que se ele fizer isso de novo vai chamar o pai. E onde o menino negro faz alguma coisa errada e as pessoas já vão apontando o dedo, falando que ele é ladrão, redução da maioridade de pena da pena, né? Então, a nossa sociedade ela trata os negros de uma forma bem diferenciada pela cor da sua pele.
Agora é a Mariana. A charge que eu escolhi para falar sobre é essa do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, que diz como seria o sítio do Pica-Pau Amarelo politicamente correto. Na charge mostra um diretor, né, o diretor do desenho, reorganizando os personagens, dizendo que a Angélica, que é uma menina loira de olho azul, seria a tia Anastácia, o Saci ganharia uma prótese, o rinoceronte iria para o zoo, a Narizinha faria uma rinoplastia e a Emília teria um selo do Inmetro. Eu escolhi essa tirinha porque eu entendi que na sociedade atual, né, em vez de a gente aceitar, muitas vezes, nós preferimos mudar a pessoa para ela se encaixar no padrão social e causando uma pressão nela, né? E aí, como diz na charge, né, se tá errado, né, é só mudar, é só consertar esses erros, mesmo se tratando de pessoas. E eu peguei essa charge porque, né, como a gente trabalhou a declaração de Salamanca, eu vi que na declaração a gente tenta mudar o lugar, adaptar o lugar para a pessoa. E nessa charge é totalmente contrário. Eles estão tentando mudar a pessoa para o lugar. Jenny? Então, eu vou apresentar sobre o preconceito, a igualdade e a justiça. Pode abaixar um pouquinho mais, por favor? Na minha charge, vocês podem ver que está escrito assim: cumprir a lei de cotas, agora mostre sua eficácia. E é um cadeirante que foi autorizado a estudar, mas ele não tem rampa. Ele pode entrar na escola, mas a escola não está capacitada para receber ele. Aí a gente vê o preconceito que a sociedade tem. A escola, entre aspas, está basicamente preparada para pessoas normais, entre aspas, e não para receber um aluno que tem uma deficiência. Daí, ali embaixo, eu coloquei que o artigo 208, que trata da educação, basicamente, ele diz que a escola tem que se adaptar ao aluno, né? Que a obrigatoriedade dos estudos é dos 4 aos 17 anos, afirma que é dever do ensino garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, todas as escolas deveriam estar adaptadas para receber esses alunos. Aí mais para baixo, eu peguei uma charge para representar para vocês a diferença de igualdade e justiça. Vocês podem ver o que é igualdade, todo mundo com a mesma oportunidade, e a justiça, que é cada um com a oportunidade que se cabe, cada um com uma oportunidade. Por exemplo, um aluno de periferia não tem a mesma oportunidade que um aluno de classe média alta. Então, a igualdade seria a justiça seria a gente colocar cada um com a oportunidade que precisa. Deu, meninas? Deu? Oi, professora. Muito bem, muito bem. Próximo grupo. Quem mais? Professora, eu Oi. peguei pelo celular, acho que agora vai dar certo. A Cris? Vamos lá, Cris. Isso. Manda bala aí, Cris. Viu? É bom, né, nós começarmos a apresentar trabalho para vocês irem testando aí os aparelhos. Tá dando para ver, não? Tá sim. Tá dando sim. Tá, então essa é uma charge de um professor dentro de uma sala de aula e ele tem vários alunos. Um deles é surdo, né, deficiência auditiva, e um deles tem a deficiência visual. E aí ele chega para os alunos e fala: a prova é amanhã, vejam bem e ouçam. E a gente percebe ali, na verdade, que não tem, né, a inclusão dos dois alunos, até porque um não está vendo e o outro não está ouvindo. E falta ali um intérprete para os dois, né? Tanto para o aluno. Aliás, um professor especializado para cada um deles. Em 2010,
foi regulamentada a profissão de intérprete. Então, assim, dentro do âmbito escolar é assegurado que o aluno que tenha essa deficiência auditiva, ele tenha um intérprete de Libras. É o mesmo para o aluno de deficiência visual. Ele também foi instaurada uma lei do qual ele tem direito à utilização do sistema de Braille, que é o sistema formado por aqueles relevos que é sentido pelo tato. E é ensinado pelo professor especializado já desde pequeno. Então, a gente, com essa charge, a gente pode concluir, né, a importância de ter um professor, né, uma pessoa capacitada dentro da escola para poder auxiliar o aluno se adaptar, porque o aluno ele não consegue sozinho se adaptar. Então, realmente há necessidade de uma pessoa especializada para poder ajudá-lo. Deu certo? Deu. Mais Deu. alguma coisa, Cris? Não, professora, somente isso. Muito bem, muito bem. Próximo. Posso ir? Tem alguém na frente? Não, pode ir. Tá. Você vai fazer sozinha, Luana? Aham. Tá, pode começar. Só deixa o teu microfone ligado. E as demais, deixa desligado. Outra coisa, quando for falar, fale bem perto do microfone, tá bom? Peraí. Estão conseguindo enxergar? Tá Só um minuto. Professora, eu peguei a mesma charge. Ah, não faz mal, não tem problema. Tá bom. Não acredito. Você, Thaís! Depois eu complemento daí. Tá. Eu escolhi essa charge do Ricardo Ferraz. Na charge mostra uma mulher cadeirante trabalhando e em volta dela as pessoas admiradas por ela conseguir trabalhar apesar da sua deficiência. Essa charge revela como as pessoas não estão acostumadas a viver com as diferenças e desacreditam da capacidade das pessoas que têm deficiência. Esse padrão que a nossa sociedade vive, de acreditar que as pessoas com deficiência são coitadas, pobres ou inocentes, é equivocada. As pessoas que possuem alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, antes de tudo, são seres humanos. Elas querem respeito, acessibilidade, oportunidade e não pena ou esmola. Devemos cobrar atitudes inclusivas. A gente precisa se livrar de posturas preconceituosas, respeitar os direitos humanos e urbanos e equiparar oportunidades. Promover todas as formas de acessibilidade e sempre praticar a inclusão. A gente só inclui alguém de fato na nossa sociedade ou na nossa vida quando a gente consegue ter por essa pessoa todo tipo de sentimento, desde a raiva até a paixão. Porque antes da deficiência, existe um ser humano. E é preciso que a gente humanize as relações e é fácil a gente respeitar aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente concorda. O desafio é a gente respeitar aquilo que a gente não conhece e não concorda. A gente precisa dar oportunidade para aprender com o diferente e a gente também precisa ter coragem de errar. E se errar, a gente correr atrás desse erro e não se afastar disso. Porque quando a gente é tão ignorante a ponto de errar e não assumir que errou e não querer aprender com aquele erro, quando você sabe que às vezes as pessoas ficam muito naquela, eu não vou falar nada sobre esse assunto, eu não vou ir atrás disso, porque, sei lá, tenho medo das pessoas me atacarem. E
porque tem muito medo de falar alguma coisa errada, ou sei lá, falar algo preconceituoso e acabar sendo atacada. Só que o problema é quando a pessoa não reconhece esse erro. Se ela reconhecer, eu acho que, e ela quiser aprender com isso, eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que ela não tem que se afastar daquilo. E o problema não é a pessoa com deficiência, o problema é a gestão do lugar. Porque um desafio muito grande é a gente atender as necessidades, todas as necessidades. Contudo, não é impossível a gente fazer isso. Pronto, acho que é isso. Professora, podemos ir eu e a Isa agora? Só um pouquinho, que eu quero comentar da Luana. Eu gostei de todos os trabalhos, né, mas a Luana já usou um padrão, né? Usou usou o primeiro slide, a apresentação, daí colocou a charge, ao final ela colocou a fonte de pesquisa, então já é um padrão que nós já usamos para apresentar trabalho, tá? Outra questão é... Alguém falou sobre portador de necessidades. Hoje nós falamos PCD, pessoa com deficiência. É lógico, colegas, que vocês vão achar vários documentos mais antigos, a própria Declaração de Salamanca e outros autores que vão trazer aí a questão de portador, mas é PCD. Outra questão, o deficiente mental não se utiliza mais, agora é o deficiente intelectual, tá? O mental é mais referente às doenças mentais, que daí é a psicose, a esquizofrenia, mas isso aí só para... Claro que eu não entrei nesses assuntos ainda com vocês, só para vocês irem já, né, assimilando, tá bom? Pode ser o próximo grupo. Então, vai eu e a Isa, professora, a Camila e a Isabelle. Só um pouquinho que eu tô tentando abrir aqui. Alguém, enquanto que elas vão abrindo, alguém quer ir comentando alguma coisa sobre a charge? Alguém quer comentar? Alguma questão? Não? Mas a questão do preconceito é muito forte nas nossas vidas ainda, na sociedade. Ô, professora, em relação ao trabalho, você não pediu, tipo, um trabalho formal completo, você pediu só para a gente comentar Eu sobre a sei, charge. não, eu não pedi mesmo, mas eu achei bem bacana o que a Luana fez, né? Ela foi, né, só para ressaltar. Tá aparecendo? Ainda não. Peraí. Luana, a gente escolheu a mesma que você. Terceiro, acho que é o terceiro, né? A pessoa que escolheu essa. Teve mais alguém? Tem A eu. Thaís. Ó, não Gente, eu está ia escolher aparecendo. essa também. Projetar novamente. Bom, o legal é que vai ter Isa, várias agora tá visões aparecendo. sobre uma charge só. Só um pouquinho. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo sim. Deixa eu ver se ele abre aqui. Tá só a capa agora. Tô tentando colocar para apresentar, mas ele não tá indo.
É a mesma charge? Isso, Sim. a charge é a mesma, daí tem só um complemento ainda que a gente colocou. Quer que eu vá falando sobre a charge, Isa? Faz mal. Quer que eu coloque a imagem da charge? Pode ser não, se tá aparecendo o PowerPoint, pode ser. Só não consegui colocar para apresentar mesmo. Eu posso falando então da charge, Isa? Pode, claro. Então, nós escolhemos, né, essa charge que é igual a da Luana, tá? Porque, assim, quando a gente parte do princípio que quando no ambiente escolar não é falado, não é ensinado, né? Quando a criança, ela cresce com essa situação de não... sem essa inclusão, né? Sem participar disso. Acontece justamente isso no trabalho. Por exemplo, a gente viu uma pessoa com PCD no ambiente de trabalho e os outros colegas que diríamos normais, né, sem essa deficiência, sem alguma deficiência, eles começam a julgar, né, poxa, como que aquela pessoa consegue fazer isso, mas ela não tem os braços, ela não tem a perna, ela é assim, ela é assado, como que ela consegue fazer tudo que eu faço, ou às vezes até mais, né? Então, quando a gente não tem esse aprendizado, a pessoa acaba julgando, né? Isso quer dizer que a pessoa que tem PCD, ela não pode ser capaz. Então, até tem uma frase que a gente colocou ali, que a maior deficiência, ela não está no nosso corpo, mas ela está na nossa mente, né? Quando a gente acaba não incluindo a pessoa em alguma situação. Uma pessoa com deficiência, ela tem tanta capacidade como uma outra pessoa normal, diríamos assim. Isa? Pode falar. Peraí. Oi. Tá aparecendo a charge? Agora sim, Tá. Então, ali até tá o texto, né, que a gente consegue observar uma pessoa com PCD e ao redor as pessoas ficam impressionadas, essa era a palavra que eu queria usar, né, como pode alguém com as limitações realizar uma façanha dessas, seria um milagre? Então, embora seja algo difícil no primeiro momento, é uma questão de adaptação, que a gente até conversou, eu e a Isa, sobre isso, né, a pessoa que ela nasce com alguma deficiência, ela já cresce lidando com aquilo, então ela já se adapta mais fácil do que uma pessoa que passa por uma situação de um acidente, alguma coisa assim, que ela acaba, ao longo da vida dela, passando por aquela situação. Então, é muito mais difícil, mas é uma questão de adaptação tanto para a pessoa que está nessa situação, quanto para quem vai receber ela. A gente tem que estar pronto sempre a receber as pessoas com alguma deficiência, não com essa questão de maravilhado, né? Nossa, como ela consegue fazer isso, mas é uma questão de adaptação. Então, aqui a gente colocou, quando começou, né, esse projeto de inclusão, né, primeiro ele começou no meio escolar, né, em 1961, e ele ganhou mais atenção, né, entrou em rigor, assim, se dizer assim, na Constituição Federal de 88. E depois, naquele decreto que foi feito na Guatemala, trouxe a reafirmação que as pessoas com deficiências têm o mesmo direito que uma pessoa dita comum, né? Liberdades fundamentais, e não pode ser negado esse tipo de direito a ela. Isso agora é crime, né? E também pode ser considerado como discriminação, né? Aqui também eu coloquei que desde 1991 as empresas são obrigadas a contratar deficientes para trabalhar assim ali no ambiente, né? Tanto empresas públicas quanto privadas. Isso numa maneira assim de tentar incluir essas pessoas. Porém, também eu, né, na minha percepção, essas pessoas, igual a Charge, né, tem vezes que sofrem, né, com esse tipo de coisa, porque o que algumas empresas falam, né, temos que contratar porque é obrigação, porque se eles não contratar, eles tomam multa. Eu já trabalhei numa empresa que era assim, né, o gestor não gostava do PCD e ele falava que só está aqui porque senão a empresa tomava multa. Então, para você ver que as pessoas ainda têm a mente
muito fechada, as pessoas são muito ignorantes, e o que está acontecendo, né, ano a ano, são criadas congresso, palestras, vários tipos de coisas para tentar promover a inclusão, para abrir os olhos da pessoa. Então, essas pessoas, né, elas também, coloquei aqui, que de certa forma sofrem essa discriminação tendo um ambiente de trabalho, né, do qual ela está tentando ali se desenvolver, né, crescer, aprender, igual todo mundo, né. Então, acho que é isso, peraí. Assim, e a gente colocou que a inclusão, perdão, ela começa na escola, né? Porque é o primeiro momento, é o primeiro contato ali com as pessoas, as crianças, elas têm uma mente, assim, muito... Como é que Como se se diz? fosse uma forminha de gelo, né? O que a gente coloca Exatamente. ali, ela vai ficar, vai aprender. Vai aprender. E também, o Nelson Mandela, ele põe uma frase assim: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E aqui não se pode acreditar apenas na educação dada na escola, mas também aquela destinada da família. Nós sabemos que tem muitas famílias também que cresceram num ambiente, assim, preconceituoso, discriminatório, assim, então vai acontecer de muitas crianças serem influenciadas pelos pais ou pelas famílias, né, e chegando na escola ela já vai vir com esse preconceito, né, então eu acho que a escola tem uma missão maior, assim, de passar uma mensagem para essa criança e falar, não é bem assim, né, eu entendo que seus pais têm uma visão, mas vamos abrir os olhos para o mundo. Acho que é mais ou menos assim. Eu também coloco um exemplo de um filme, acho que a maioria deve ter assistido aquele O Extraordinário, que é um menininho que tem um rostinho deformado. Quando ele começa a ir para a escola, ele sofre muita discriminação por parte dos coleguinhas, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa que os coleguinhas não estavam acostumados a ver no dia a dia. E tem uma parte que os pais de um coleguinha, numa conversa com o diretor, né, ele fala que o filho deles não é obrigado a conviver com o tipo de gente daquela. Então, para você ver, são adultos formados, né, que têm um preconceito que deve ser vindo, assim, de muito antes, né, da criação deles desde pequenininho. Camila, quer comentar alguma coisa? Falei demais. Não, acredito que é isso mesmo. Foi bem completo, assim, né? E é isso que a gente quer, a mensagem que a gente quer deixar através dessa charge, quando não tem essa inclusão dentro da escola, também no ambiente familiar, é o que a gente vê na charge ali, o que acontece, né? Acaba tendo essa discriminação, o julgamento, o preconceito, porque as pessoas acham que quem tem um PCD é diferente. Na realidade, a deficiência está na nossa mente, não está no nosso físico. É isso, professora. As referências. Isso. Tem as referências ali no final. Uhum. Isso. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Muito bem, né? Também fizeram, né, num padrão, né, e tal. Ok, pessoal. E é bem isso, né? Tem muitas coisas aí, você acha muito material, né, quando você vai procurar hoje sobre a questão da inclusão. E no Brasil ganhou força através da Constituição, mas que ganhou mais força foi a partir dos anos 2000, depois 2010, e foi caminhando. Pessoal, quem é que falta ainda? Todo Pode mundo ser já eu, professora? Oi? Pode ser eu? Pode. Thaís. Peraí. Apareceu? Apareceu, Sim, apareceu. Eu coloquei essa fotinha aqui porque tem vários bonequinhos representando as pessoas com algum tipo de deficiência. E daí aqui no subtítulo eu coloquei que é o preconceito invisível, mas é invisível porque não tem uma ampla discussão ainda. Apesar de ter melhorado muito em relação a como era antes, ele ainda é pouco falado. O que eu vou falar sobre é o capacitismo,
que é um tipo de preconceito e uma discriminação Pessoal, social. só um minuto. Dê um F5 no computador, que daí abre melhor. Um F5. F5? Sim. Pronto? Pronto, aham. O capacitismo, ele é um tipo de preconceito e discriminação social. Ele acontece porque a nossa sociedade ainda considera o normal como as pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência ou transtorno intelectual. Esse tipo de preconceito se evidencia porque uma pessoa com deficiência é vista como incapaz. A gente tem o estigma do coitado, que até naquela charge, quando a pessoa ela acredita que o portador de deficiência, ele não tem a mentalidade tão apurada, então ele teria que ser tratado como uma criança, como se ele não tivesse discernimento, e acaba fazendo com que a pessoa seja vista com olhar de piedade. Tem o estigma do herói, que no caso é o portador de deficiência, ele é considerado vitorioso por conseguir fazer o que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência fazem normalmente na vida delas. E daí eu peguei essa charge porque eu iria falar no caso de a gente acha que o mais fácil, o normal, é usar as mãos, só que a gente aprendeu desde criança, a gente teve os nossos membros para poder se desenvolver dessa forma. A pessoa que tem um tipo de deficiência, que no caso dessa charge aqui, a mulher ela não tem os membros inferiores e superiores. Então ela ia usar a boca dela para segurar um lápis, uma caneta, para conseguir digitar no computador. As pessoas ao redor expressam um tipo de comoção, assim, como se fosse algo de outro mundo que ela está fazendo. Porque elas consideram que o único jeito, entre várias aspas, correto, seria usando as mãos. E como a pessoa não tem, e ela conseguiu um jeito de utilizar um computador, ela é uma vitoriosa por isso. Ali no canto direito também, eu tenho a moça pensando que a mulher não seria capaz. Isso é o capacitismo, que faz com que a pessoa seja inferiorizada, como se ela não conseguisse fazer de maneira correta, que é a maneira que as outras pessoas que não têm deficiência fazem tal tarefa. Os impactos que o capacitismo tem na vida de um PCD é que esses estereótipos fazem com que a pessoa ouça a vida inteira que ela não é capaz de fazer tal tarefa, que o lugar dela não é ali, e ela acaba desenvolvendo uma baixa autoestima. É uma coisa que as pessoas se culpam muito, e, tipo, não tem como você escolher se você vai nascer com todos os membros do seu corpo, se sua cabeça vai funcionar normalmente. Você não tem como escolher isso, então acaba que, às vezes, a pessoa com PCD acaba desenvolvendo baixa autoestima e depressão. O capacitismo é considerado crime por ser um tipo de discriminação contra pessoas com deficiência física e mental também. A lei número 13.146, de 2015, ampara todos os direitos e também punições que têm agravantes quando denunciadas. Tipo, uma pessoa cometeu um crime de agredir uma pessoa PCD menor de 18 anos. A penalidade que ela vai receber vai ser maior do que se ela tivesse feito isso com uma outra pessoa, uma pessoa que não possui deficiências. E é considerado crime também o tipo de discriminação. E aqui as minhas referências bibliográficas. Muito bem, muito bem. Tá? A única coisa, pessoal, vamos só evitar de falar portador, tá bom? Mas muito bom também, todos, né, os trabalhos. Depois eu comento no geral. Quem é que está faltando ainda? Eu. A Thaís? Não, Isadora. Tá. Pode ser, Isadora? Enquanto isso, eu vou ajudar um pouco aqui, mas eu vou ajudar o Nico. Pode começar. Tá, só um minuto, deixa eu ver.
Uma janela. Deixa eu ver. Como que eu vou transmitir aqui? Prof, vê se vai. Foi? Tá indo, tá indo sim, Dora. Tá bom. Eu escolhi essa charge do Ricardo Ferraz. Então diz assim, um homem chega e fala: bem-vindo à nossa empresa, sua função será na guarita do estacionamento. Daí o outro fala: o senhor não entendeu, tenho um doutorado em economia. A gente pode presumir que o que aconteceu foi um ato de capacitismo e de racismo. Por quê? Porque o PCD, que seria o usuário de cadeira de rodas, ele está sofrendo preconceito por ser um usuário de cadeira de rodas e também por ter uma etnia que é ainda muito marginalizada por causa do racismo. Aí aqui eu fiz um slide falando sobre o racismo estrutural e o capacitismo. O racismo estrutural é a exclusão de grupo social e étnico, inferiorizando e marginalizando-os. Ou seja, o racismo estrutural ainda está muito presente na nossa sociedade. A gente ainda vive numa sociedade extremamente meritocrática e extremamente racista, onde só as pessoas brancas ainda são muito mais privilegiadas do que pessoas negras. E ocorre que essas pessoas são muito marginalizadas, ou seja, elas, numa entrevista de emprego, elas perdem a vaga, as pessoas, às vezes, na rua, olham de forma torta para esse tipo de pessoa. E é uma coisa que a gente precisa mudar muito ainda na nossa sociedade. E o capacitismo ali está explicando que é um termo, né, usado para a discriminação e a opressão contra as pessoas que possuem uma deficiência. E o capacitismo, ele literalmente faz com que essas pessoas não tenham acessibilidade, ou seja, pessoas que usam cadeira de roda às vezes não possuem rampas, então elas ficam extremamente marginalizadas na nossa sociedade. E até como as pessoas tratam esse tipo de pessoa, sabe? Como a gente viu ali na charge, o cara que está contratando presumiu que ele ia atuar numa outro tipo de cargo, né? Em vez de... Ele presumiu que ele está literalmente inferiorizando ele, sendo que é só porque ele possui um tipo de deficiência. E eu queria fazer uma recomendação de um livro sobre isso. Se chama Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Ele fala muito sobre tudo isso. E é isso, professora. Foi isso. Como que para? Muito bem, é só ali, ó, parar a apresentação, clica em cima, isso. Tá bom, obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem mais? Só falta o Nicolas? Tem mais alguém? Todo mundo já apresentou? Então falta o Nicolas. O Nicolas está sem microfone, Nicolas? Então, o Nicolas vai escrever aqui na charge. Quem é que poderia ir lendo para ele? A Camila pode ler, Camila?
Posso sim, professora. Tá, então a Camila, eu vou dar suporte para ele para mostrar a charge, a Camila vai ajudar ele. Então, o Nicolas vai escrever o que ele iria falar. Oi? Vai escrever no chat, né? Isso, ele vai escrever no chat, né? Isso. Chat. E daí você vai lendo, tá bom? Perfeito. Vamos lá, Nicolas, deixa eu só abrir aqui para você. Vamos ver se vai dar certo. Permitir. Eu acho que deu, né? Ainda não está aparecendo, professora. É, mas está indo, né? Agora está indo. Tá, ótimo. Pode ir começando, Nicolas. Bom, vou começar a ler aqui, tá? Vamos lá. Tá ótimo. Aqui nessa imagem mostra bem as dificuldades que os deficientes têm em alguma escola normal e não especial. Não que haja algum problema com as escolas na maioria das vezes. Elas têm tudo para suprir todas as necessidades de uma criança ou adolescente. Só que ela não olha para as pessoas deficientes. O porquê é muito complicado de se explicar, já que envolve muita política. E se eu tentasse, ficaria um bom tempo aqui escrevendo, e provavelmente vocês estariam lendo o começo de um livro. Mas o fato. Deu, Nicolas? Posso tirar? Ok? Posso tirar, Nicolas? Ah, é para esperar. Vou continuar. É que para uma escola normal ter os meios e equipamentos necessários para garantir a melhor educação para essas crianças especiais são caros, e a maioria delas não tem dinheiro suficiente para isso. Talvez porque o governo não se importe com a educação. Sendo assim, essas crianças precisam de uma atenção a mais e acabam tendo que ir para as escolas especiais. Só que ela não existe. Muitas por aí. Não existem muitas por aí. Então, talvez acabe ficando sem estudar por falta de escola. Eu aqui, Nicolas? Acabou, né? Ok, então, muito bem, Nicolas. Ah, parabéns, viu como aqui tudo a gente dá um jeito. Então, não tem enrosco. Pessoal, mais alguém precisa apresentar? Mais alguém? Então, no geral, eu achei muito bom, né? Todas as charges, cada um trouxe as suas opiniões, tá? Excelente aí o trabalho de vocês. Alguém quer comentar sobre as apresentações, o que vocês acharam? Professora, eu amei as apresentações, de verdade. Todo mundo foi muito bem. Eu amei. Cada um tocou num ponto bem legal. Também achei bem bacana, professora, e achei legal, assim, foi o primeiro trabalho que a gente apresentou, então dá um friozinho na barriga, mas foi bem legal, também gostei de todos. Não, por isso que eu deixei bem à vontade, porque como é o primeiro, né, vocês viram que eu deixei, muita gente mandou o WhatsApp perguntando, eu deixei bem, porque é o primeiro, né, acho que vocês vão apresentar o trabalho com ninguém ainda, né? Não, ainda não, e foi legal também porque a gente conseguiu interagir, né, com os outros, né, eu conheci a Isa, e a gente trocou uma ideia bem bacana, assim, eu achei que foi muito válido, foi muito legal mesmo, fiquei bem contente.
E daí eu pedi um trabalho, lógico que deu trabalho ir lá pesquisar a charge, fazer análise, mas eu pedi um trabalho mais simplificado, para começar devagar. Começar devagar. A Bianca quer falar ainda, Bianca? Foi para comentar o que a Camila falou, né? A gente acaba ficando muito nervoso por ser o primeiro trabalho, né? Mas esse negócio de dupla é bem legal, porque a gente vai trocando ideias e a gente vai conhecendo mais o pessoal que a gente vai estudar. Bom, vamos ficar 4 anos juntos estudando, então é bom que a gente se conheça e tudo mais. Muito bem, muito bem. Pessoal, não saiam da reunião, porque eu vou passar mais um trabalho para vocês. Tá? Não tem gente aí que saiu, chamem o povo aí. Pessoal, quem mais? Alguém tem alguma crítica para fazer? Luana, fale, Luana. Não, professora, é que eu saí sem querer, daí a hora que eu entrei eu falei um palavrão, Luiz, desculpa. Vocês cuidam, eu gravo a aula e vai pro YouTube, todo mundo vê. Não, mas eu acho que não saiu. Não, cuidado, hein? Né? Nós estamos sendo vigiadas, filmadas. Gente, desculpa, professora. Ok? Quem mais? Mais alguém quer comentar? O que vocês acharam? A Isabelle, a Cris, a Dora, a Thaís, o Nicolas. O Nicolas quer escrever alguma coisa aqui, Nicolas? O que você achou, Nicolas? O que vocês acharam? A Jennifer quer comentar, Jennifer? Professora, eu achei que para primeiro trabalho o pessoal foi super bem. A Cris. A única coisa que demorou é o fato de que a gente ainda não sabia muito mexer no Meet e tal, mas tirando isso foi tudo bem legal. Bem isso. Andressa, fale, Andressa. Muito bem, Cris. Muito bem, professora. Tirando o fato de ser à distância, né? Mas foi bem legal. Tá, ótimo. Eu achei ótimo também, professora. Eu achei todos os trabalhos muito legais. Eu vi bastante ideia que eu não tive, assim, bastante ideia de trabalho, de decorar o trabalho. Eu achei muito, muito bom. Claro, porque você aprende com o outro, né? Eu sempre digo que nós aprendemos com que o outro acerta e com que o outro erra. E eu, como professora, eu aprendo com vocês também. Então, como era o primeiro trabalho, eu quis deixar vocês bem à vontade. Não fazer uma coisa assim, tão rígida, para vocês aprenderem a mexer no Meet, vocês se conhecerem, interagirem, e olhar e charge, fazer uma coisa assim mais gostosa, para vocês não morrerem aí, né? Tem gente que fica até nervosa ou nervoso. O Nicolas estava preocupado porque ele não tem microfone, mas tudo aqui nós resolvemos. Deu tudo certinho aí. A Camila deu voz ao Nicolas, né, Camila? Ai, professora, foi um prazer ajudar. Você deu voz aí, eu fui lá. Meu computador. Eu não tenho computador. Sabe, pessoal, é isso que às vezes, como professora, de maneira geral, não com vocês, às vezes eu fico chateada. Não tenho computador. Passa o slide, a figurinha para alguém, pede para alguém abrir, pede para alguém escrever. Tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Ok? Muito bem, parabéns. Então, todas vão tirar 1, né? Todos vão tirar a nota máxima, que é a nota 1. Lógico que sempre tem coisas para melhorar, termos, trazer a fonte de pesquisa é uma coisa que vocês já devem ir criando hábito, vocês estão no mundo acadêmico, então todo e qualquer trabalho que vocês vão apresentar, sempre colocar a fonte. Foi um filme, foi uma música, qual foi a página que vocês tiraram?
ok? Pessoal, nós vamos evitar de passar vídeos. Por quê? Eu estou sendo bloqueada na hora que eu vou salvar as aulas. Eles estão, vocês sabem que está havendo muita censura. Então, eu tive uma turma da manhã que passou um trecho de um filme. Quando eu fui salvar a aula no YouTube, o YouTube não permitiu. Então, né, tem umas coisas aí que... Então, só isso. Pessoal, então, assim, como o coordenador já havia falado, que a prova de vocês vai valer 7, é isso, né? E 3 são trabalhos. 3 trabalhos valendo 1. Não era isso que foi falado, né? Professora, é uma pergunta. Ele falou que esse bimestre não vai ter prova, só no final do semestre, né? Uhum. Então, eu não lembro qual é o valor dos trabalhos. Meu Deus, me deu um branco agora. Alguém lembra? Algum professor falou para vocês? Então, tem algum professor que vai fazer um trabalho só valendo 30, tem outros que vai fazer um trabalho valendo 2 pontos e mais um trabalho valendo 1 ponto. Não, mas a nota de vocês é 30 daí? Só um pouquinho, deixa eu. Meu Deus, sabe quando foge da memória? Não, o Denis passou isso para nós. Mas isso não tem... Depois eu vejo. Então, vocês terão nota de participação. Então, o estudante que participar de todas as lives, de responder todas as perguntas... eu não mexi nisso, eu não mexi na nota, eu nem vou procurar. Tá? Daí vai ganhar 2 pontos. Porque a nota é 10, vocês têm que chegar a 10. Tá? Então, o estudante que fizer todas as perguntas lá de presença, participar das lives, tudo, vai ganhar 2 pontos. A nota de hoje foi 1 ponto. Daí, na próxima aula, vocês pode ser em grupo, de 2, 3, tá? Pode ser até 3. Vocês irão apresentar um filme. Só que não vai dar para passar aqui o trecho do filme, senão eles vão me bloquear. Vocês vão procurar um filme que fale sobre alguma questão de superação, de deficiente, de preconceito. Pode ser Professora. Oi. Opa, desculpa te interromper. Não, fale, Luana. Tem que ser um filme só mesmo? Tipo, não dá para ser um vídeo, tipo, do YouTube, sei lá. Pode ser uma série também, pode ser um filme. Vídeo, não. Não, na realidade, a proposta seria um filme. Tá. Uhum. Então, tem vários filmes. Tem Meu Pé Esquerdo, tem o rádio, tem os filmes agora dos autistas. Vocês vão escolher... Oi? Pode ser uma série? Pode ser uma série. Ok. Tá? Daí vocês combinam entre vocês para não ser o mesmo. Tá? Para não ser... Vocês têm um grupo que vocês conversam. Daí vocês vão contar a história do filme. Vocês podem usar slide ou não. Quem quiser usar slide, usa. Quem não quiser, não usa. Mas, assim, contar a história do filme, o que aquele filme trata em relação à questão do preconceito. Então, tem aquela série dos autistas, tem o filme Rádio, tem Meu Pé Esquerdo. Pode ser sobre alguma doença mental também. Nós não vamos nos aprofundar nisso. Pode ser um filme sobre cego, sobre surdo. Tem um que é...
Vocês vão procurar, porque semana que vem não tem aula. Eu já dou a palavra, Camila. Semana que vem não tem aula, que é feriado. Então, vocês vão ter 15 dias para fazer o trabalho. Vocês vão escolher um filme. Daí, como que vocês vão apresentar? Vocês vão contar para nós como que é o filme. Se vocês quiserem mostrar alguma figura, pode. Porque daí o YouTube não nos bloqueia. E fazer uma crítica em relação àquele filme. Eu vou lembrar mais de filmes, eu vou passando para vocês lá no grupo. Eu tenho ali depois. É que agora, não sei, acho que a cabeça está cansada hoje. Eu estou tentando lembrar dos filmes. Fale, Camila. Professora, minha dúvida é a seguinte, não pode ter, por exemplo, repetido, se alguém escolheu o mesmo que o meu, porque às vezes a comunicação no grupo é um pouco mais demorada, porque é muita mensagem, é muito grupo que às vezes a gente tem e acaba não conseguindo acompanhar. Se acontecer de alguém pegar o mesmo, teria algum problema? O ideal é não, né, Camila? Mas, né, se furar a paciência. Sabe por quê? Eu vou fazer grupo de 3. Faça um grupo de 3. Daí não vai dar muito filme. Até para a gente trocar ideias, né? Trocar ideias. Tem vários, né, que saiu sobre autismo, sobre surdo, tem sobre deficiente físico, tem sobre... pode ser filme também, pessoal, de altas habilidades. Tem aquele Mentes que Brilham. Ele tem altas habilidades em matemática, porque a pessoa que tem superdotação e altas habilidades, ele também, superdotação e altas habilidades, ele também entra na questão da inclusão. Eu vou trabalhar isso com vocês. Então, quem é que entra na inclusão? Quem tem a inteligência para baixo e quem tem a inteligência muito para cima também. Tem todo um apoio, porque a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela também sofre. Sofre, às vezes ela tem transtornos, porque ela não consegue lidar com aquela situação. Mentes que Brilham é uma graça esse filme. Alguém já viu? Não? Pessoal, então é isso. Eu só não vou... Me deu um branco agora da nota de vocês, mas não vai ter trabalho, né? Não vai ter prova, vocês não vão ter prova. Professora? Oi, fale, Isabelle. Desculpa interromper. Pelo que eu vi ali na tabelinha que o professor de filosofia fez, são 2 trabalhos valendo 3 pontos e tem um valendo 4. E daí parece que acho que é isso, né? Mais ou menos. É porque tem que chegar a 10. Isso, acho que é um ponto daí da presença, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Tá, obrigada, viu? É que o Denis passou, nós tivemos reunião, tudo, mas é que assim, ó, é tanto aluno, né? Eu fico bem perdidinha. Então, nós vamos fazer o seguinte: a da charge vale 1, do filme vale 3, da participação, eu vou colocar 2, daí deu 1, 2, 3, já deu 6. Falta 4. 4. O que vocês sugerem? Nós podíamos fazer? Que tipo de trabalho? O que vocês acham? Eu estou com uma ideia aqui daí para fechar. Ó. Então, hoje foi 1. Sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou dar 2. Hoje foi 2. Hoje eu estou estou boazinha, né? O filme vai ser 3. A participação 2, daí deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Aí o outro, sabe o que eu estava pensando? De vocês procurarem uma história infantil
uma história infantil para vocês contarem aqui, aonde fala sobre bullying. Bullying, sobre o preconceito. Por exemplo, tem aquela, eu vou dar um exemplo daquela história da menina do laço de fita, por exemplo. Que ela é morena. Então, pode ser um livro que faz uma história infantil, vocês vão contar uma história infantil que traz a questão do preconceito. Na internet tem vários livrinhos, muitos. Então, por exemplo... Oi, fale, Vitória. Individual? Oi? Esse seria individual? Não, em grupo. Em grupo. Daí esse vai ser... Esse nós vamos agendar o dia ainda. Tá? Então, nós vamos ter um trabalho no dia 9. E daí esse do livro, nós vamos agendar ainda. Vou explicar melhor, eu só quero que vocês vão pensando já. Primeiro trabalho o filme, e daí essa nós vamos depois do filme, eu quero dar aula, porque eu preciso passar a matéria para vocês, aí nós vamos deixar o do livro mais lá para frente. Tá bom, Vitória? Mas é tudo em grupo. Tá bom, professora, obrigada. Pessoal, alguma dúvida do trabalho do filme? Eu assisti um filme, eu acho que é de Robin Williams, eu não lembro, é que eu estou tentando lembrar o nome. Nesse filme ele quer abrir um hospital para pessoas que não têm não têm condições de ir para um hospital. Pode falar sobre esse filme também? Esse filme é muito... Pode. Tem, Um Estranho no Ninho, que é um filme antigo. Tem aquele daquele palhaço que vai para o hospital, como é que é? Ele esteve aqui em Curitiba, no Pequeno Príncipe. Que ele coloca o nariz de palhaço. Eu tenho o livro aqui em casa. Eu acho que é esse filme mesmo que eu tô falando. Eu acho que é do Robin Williams, eu não lembro. É bem esse que você está falando. Ele morreu, esse ator, né? Sim, eu assisti o filme, acho que um pouco depois. Então, o criador desse personagem, ele esteve aqui em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, faz muitos anos. Ok, pessoal, alguma coisa em relação à aula, alguma crítica, Parece que teve uma pessoa que não conseguiu apresentar por problemas técnicos que ela teve. Foi a Estela. Daí ela apresenta na próxima aula. Acho que só ela que ficou. Eu prefiro, pessoal, nunca deixar para o outro dia, fechar. Teve uma quarta-feira que eu fiquei até a meia-noite com todo mundo para apresentar os trabalhos para terminar. Foi porque uma turma maior, nós ficamos até meia-noite apresentando o trabalho. Das 7h30, meia-noite, eu estava quase dormindo aqui já. Tá? Mas assim, quando acontece algum problema... Outra coisa, tem dúvida do trabalho, pode mandar e-mail para mim, pode perguntar lá no grupo, me passa e-mail que eu respondo. Como eu tenho 2.000 contatos no meu WhatsApp, às vezes eu me perco. São 2.000 agora, né? Com essa demanda nossa aí de atendimento online. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a aula? O que vocês aprenderam? Alguém quer comentar? Ninguém? Eu vou encerrar aqui a gravação.